Perguntas-chave, ainda nessa segunda etapa da abordagem do caso, quais são as perguntas-chave que a gente faz nas patologias traumáticas? Então ele traz as patologias traumáticas, quais são? Acidente de trânsito, a gente não usa mais a terminologia acidente, é sinistro, né? Porque o acidente é algo não previsível, sinistro, a gente sabe que é prevenível, né? A gente consegue fazer a prevenção dos acidentes, não é algo literalmente ao acaso. Então, sinistros de trânsitos, as quedas, acidente por arma branca ou arma de fogo, né? As agressões, as queimaduras e os desabamentos e soterramentos. Então, sim, são os principais, óbvio que não se resume só a isso, mas em sinistro de trânsito, o que eu pergunto? Tipo de colisão. Foi uma colisão frontal, foi traseira, lateral, foi um atropelamento. Aqui é importante tentar entender a energia envolvida na colisão, no evento. Porque quanto maior a energia envolvida na mecânica, mais lesões, maior risco de complicação. Isso vai me trazer um insight para qual melhor referência, centro de trauma, se eu conseguir levar aqui em Uberlândia ou nas cidades menores para um pronto atendimento, unidade de pronto atendimento, né? É um capotamento? Tem vítima presa ou teve vítima ejetada? Teve óbito no local onde o ocupante, a vítima está? Então tudo isso a gente está buscando aí tentar entender mecânica e energia envolvida para fazer inferência das lesões possíveis, para saber qual tipo de recurso eu empenho, né? Na sequência, para qual hospital vou levar? Queda. Foi queda de mesma altura? Qual foi a altura da queda? Né? Superfície plana? Né? De onde ele caiu? Tentar entender. Importante sobre as quedas, perguntar que dia que ele caiu. Parece bobo, até engraçado, mas infelizmente às vezes o cara liga, fala que caiu, né? Caiu da uma queda qualquer e tá com dor na perna, né? O regulador acha que a queda foi no momento daquele instante. E chega lá, e o cara tá com 3, 4 dias de queda. E muitas vezes ele não faz isso de maldade, né? Realmente tá com uma dor na perna por conta de uma queda. Muitas vezes até já foi avaliado o médico, né? Então perguntar que dia que foi a queda, isso é importante. Arma branca, que tipo de arma que é, né? Tem mais de um ferimento, é possível ver. Tem orifício de entrada, saída. E outra, o agressor está no local. Então geralmente arma branca de fogo é agressão física, confronto, etc. Então tem que verificar se o agressor está no local para pedir apoio da polícia militar. Né? O princípio número 1 do APH, segurança de cena. Então a gente tem que tomar cuidado para não se expor. Sempre a cena segura para você chegar e atuar. Cena insegura a gente não atua. Então perguntar se o agressor está no local. Não vamos expor nossa equipe em risco. Né? E se tiver suspeita, ainda no telefone você perceber que tem a situação está muito tensa, antes de enviar a viatura, liga para a polícia e pede apoio. Ok? Agressão, né, se houve briga, qual foi o objeto de agressão, foi soco, teve algum tipo de instrumento, e o agressor ainda presente na cena, da mesma forma arma branca. Né? Não vamos expor nossa equipe, chega lá às vezes para atender, vai ser agredido. Tá ok? Queimadura, qual que é o agente causador da queimadura? Foi calor, foi eletricidade, foi agente químico? Qual a região acometida? Atingiu a face, aspirou fumaça, né? Se aspirou fumaça, a chance de ter uma insuficiência respiratória, um edema de glótula é importante, acionar a USA se disponível, ou já informar a equipe dessas possibilidades, agilidade do atendimento para chegar na unidade hospitalar, pelo risco de edema e você não conseguir entubar numa eventualidade de insuficiência respiratória, né? Desabamento e soterramento, que qual que é o tipo e quantidade de material, né, que está sobre a vítima, descrição da situação. Geralmente isso aqui é, gera mais impacto a nível de atendimento. Né? Geralmente a gente tem outras forças no local, que corpo de bombeiro militar, né, para segurança de cena. Mas geralmente cai essa ligação ali, tem que entender isso para saber qual tipo de apoio você vai precisar, vai solicitar, vai pedir, né, para já poder criar as melhores condições de atendimento e no menor tempo possível, pensando sempre no melhor para a vítima ou vítimas, ok? E nessa segunda etapa, a abordagem do caso, tem aqui a questão do rádio operador. Então você definiu, você manda a ocorrência para o rádio operador. O que ele vai fazer? E quem que é o rádio operador? Né? A gente fala aqui no nosso consórcio, no Sistri, de frota. O que o frota faz? Ele é quem libera as ambulâncias após a decisão do médico. Quem define que tipo de ambulância vai é o médico. Né? Quem despacha essas ambulâncias é o frota, o rádio operador. Ok?
Aí, geralmente, onde tem mais de uma viatura, mais de uma usa USB, ele faz esse rodízio, vê qual que é a viatura mais próxima do local, que vai ter, qual que é a viatura que vai ter melhor tempo, resposta, entendeu? Então, responsável por isso é sempre o frota. Né? Ele vai informar o condutor do melhor rota para conseguir chegar. Às vezes, mesmo com o GPS, a gente tem dificuldades, então o frota está ali acompanhando esse deslocamento, tem que ver se a equipe recebeu o chamado. A gente trabalha com o sistema de tablet, né, da Velp. Às vezes, sinal de internet está ruim, ele despacha a viatura, mas muitas vezes a mensagem não chega no tablet da equipe. E tem que ficar antenado, ver se a equipe recebeu o chamado, se deu ciência, se já saiu, ficar antenado em relação aos tempos de resposta para sair da base, né? Então, isso aí tem impacto no atendimento. Então é importante ele estar sempre de olho nisso. Lembrando que para a ocorrência vermelha é 1 minuto para sair da base, para amarela 2 minutos e para transferência até 10 minutos, porque tem que fazer se preparar, né? No caso de RN, incubadora, etc. Ok? Para ocorrência, então tem que ficar antenado, né? E nesses tempos de resposta e o frota que fica ali de olho, tá? E ter sempre esse controle da localização de todos os veículos, né? Que o Uberlândia é muito comum, a cidade é muito grande, as equipes muitas vezes saem para os atendimentos e ele tem que ter noção de onde está cada uma dessas viaturas para poder, numa sequência de atendimento, empenhar mais próximo, com melhor tempo de resposta. O que é o conceito de vaga zero? Então, é aquele paciente que está numa unidade hospitalar, que foi feito o primeiro atendimento, geralmente aqui é a sequência do atendimento secundário, e esse paciente ainda não recebeu os cuidados que precisa de forma adequada. Então, chegou lá na unidade de saúde, foi dado o atendimento, esgotaram todos os recursos daquele local, mas muitas vezes ele não consegue dar o tratamento, nem seguir com esse tratamento do paciente. Então, você tem que ter ser transferido, um local que tenha recurso de acordo com a grade de pactuação local. Né? Só que a gente sabe que o sistema muitas vezes trabalha com um sistema de demanda onde a demanda em relação à oferta é muito superior. E às vezes o hospital que deveria ser a referência para receber o paciente, ele não tem leito. Nesses casos, né, mesmo na ausência de leito, quando você tem um recurso para tratamento, sei lá, no caso do infarto agudo do miocárdio, a hemodinâmica para fazer o cateterismo desse paciente, os profissionais. Você não tem um leito de coronário, mas você tem a estrutura, o centro cirúrgico. Então você vai mandar esse paciente, mesmo na ausência da vaga. É prerrogativa única e exclusivamente do médico regulador, a questão do vaga zero. Tá? Sempre prerrogativa do médico regulador. Certo? Terceira etapa, que é a tomada de decisão. Ok? Então, tudo isso que a gente abordou aqui agora, a nossa intenção é sempre tomar essa decisão. O que vai ser feito ao pedido de ajuda realizado pelo solicitante ou pela unidade de saúde. Né? Então, agora eu vou fazer. Vai ter necessidade de atendimento com uma ambulância? Vai ser USA ou vai ser USB? A transferência tem indicação de transferência? Vai ser em vaga zero? Então, essa tomada de decisão é o objetivo final de todo esse processo regulatório. Tá? Então, o médico regulador é responsabilidade única e exclusivamente dele essa questão da decisão e da resposta. Tá? Então ele vai decidir, considerando a gravidade do caso, os recursos necessários para o tratamento, os meios disponíveis, tanto do intra-hospitalar quanto do pré-hospitalar, o custo-benefício, tempo e distância. Né? Em cima disso tudo, ele toma uma decisão. E o que vai ser essa decisão? Pode ser só um conselho médico, uma orientação, né, à população ou a um colega médico. Né? Então acontece do cara ligar pedindo transferência de uma cidadezinha menor. O paciente às vezes não tem indicação de transferência, mas você vê que pode ser feito algo a mais. O colega está um pouco perdido na conduta, nos atendimentos, você vai orientar. Né? Então é uma tomada de decisão. Não precisa de mandar ambulância, não precisa transferir o paciente, mas você orientou. É uma tomada de decisão. Em alguma situação você vai ter que remover, mas é uma indicação de transferência, que ela pode ser executada pela ambulância sanitária do próprio município. Ou às vezes você vai ter que empenhar uma unidade de suporte básico, ok, ao local. Outras vezes suporte avançado. Às vezes, em alguma situação, o transporte aeromédico. Né, e múltiplas vítimas, acionar múltiplos recursos. Ok? No caso, o médico regulador ele é a autoridade sanitária. Então, ele foi delegado pelos gestores, plenos poderes, para nessa situação acionar o recurso que ele achar
necessário para resolver o agravo. Ok? E aquela situação, então você está lá e foi prestar um atendimento e de repente, qual situação que é necessário você mandar uma USA para atender, né, dar um apoio a um USB? Então, quais seriam essas necessárias para você ter atendimento médico no local? Paciente inconsciente, né, ou seja, mesmo apoio a um USB ou mesmo atendimento no local, né, atendimento primário. Paciente inconsciente, paciente com insuficiência respiratória, suspeita de IAM, AVC, estádio mal epiléptico. Né? Suspeita de IAM, AVC, suspeita de AVC, se você tiver usa, sempre usa. É importante para poder fazer essa avaliação inicial. Suspeita de infarto, às vezes também é importante empenhar essa usa para avaliação. Mas tem alguns locais que pelo excesso de demanda, se é uma dor torácica, que é suspeita, o paciente está consciente orientado, você pode desempenhar o USB. A gente tem os POPzinhos ali. Mas se o paciente tem um risco potencial grande de complicar, sempre a usa. Aquela situação que possa ser uma parada cardiorrespiratória, muitas vezes a informação é truncada e você não consegue ter precisão nessas informações, mas na suspeita, empenho do médico local, do suporte avançado. Intensa agitação psicomotora, que vai poder ter necessidade de fazer uma contenção química, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca na cabeça, no pescoço, tórax, abdômen, então, para questão de intervenções, de drenagem, intubação, etc. Né? Grande área queimada, principalmente de vias aéreas, pela necessidade, às vezes, de uma via aérea precoce. É bom você ter um médico no local, né? Suporte avançado se disponível na localidade. Eventos com múltiplas vítimas, aqui com mais 5 pacientes. Então é importante ter um médico para triagem, né? Trata-se isso como múltiplas vítimas. Colisão que tem a vítima presa nas ferragens, vítima ejetada, ou óbito do ocupante, ou seja, são sinistros de alta energia. Então, se tem um óbito, vítima ejetada, a chance de ter mais vítimas graves é gigante. Então, justifica o empenho do médico ao local. Queda de altura superior a 5 metros, muitas vezes nem precisa ser acima de 5, né? Mas se você entender por bem ali que é uma altura que o paciente tenha sinais, você já tem autorizado a empenhar o trauma e a questão do médico no local. Tá? Mas acima de 5 metros, sem sombra de dúvidas. Né? E trabalho de parto, que está bem evidente. Então, para ter que fazer esse trabalho de parto, se você tem a uso disponível, priorizar o empenho